Olá, queridos irmãos, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Eu sou o Holocian e hoje continuaremos a nossa série de estudos que começamos na semana passada, chamado A Roda. Esta série de ensino tem 6 partes e estamos a fazer uma parte por semana. Hoje, então, é a segunda parte do nosso estudo. Se você perdeu o estudo da semana passada, gostaria de te encorajar a voltar e a assistir a parte 1 antes do estudo de hoje, para que você entenda melhor o contexto deste estudo. Dito isso, vamos agora fazer uma revisão rápida do que falamos na introdução do nosso estudo, chamado A Roda. A roda é uma ilustração desenhada por um ministério cristão internacional chamado os Navigators. E o que a roda faz é ilustrar de uma forma muito simples e eficaz como viver uma vida que glorifica a Deus como cristãos. Se você recentemente entregou a sua vida a Cristo, ou se você tem caminhado com Cristo já há muito tempo, a ilustração da roda lhe dará uma ferramenta de memória que ajudará a edificar a sua própria vida e também o ajudará a discipular outros. Aqui, então, é o nosso diagrama da roda. É melhor entender a roda por partes. Como falamos na semana passada, o centro de uma roda é o cubo da roda. Esta é a parte da roda que transmite o torque, ou poder, que faz a roda girar. Em outras palavras, o centro da roda é o que dá poder ao resto da roda. O centro da roda é, portanto, representado em nosso diagrama por Jesus Cristo. Cristo é o centro. O pneu da roda é o que converte o torque, ou poder interno do cubo, para a ação externa. Ou, por outras palavras, o pneu representa a fonte interna para o mundo externo. O poder da roda é, portanto, representado pelo cristão obediente em ação. Por fim, temos os raios da roda. Os raios da roda são o que conectam o cubo e o pneu da roda e ajudam o cubo e o pneu a estarem em sincronia um com o outro. Os raios são o que fornecem a energia do cubo até o pneu. Observe que há 2 raios verticais representados pela oração e a palavra de Deus. E há 2 raios horizontais representados por evangelização e convívio. Portanto, existem 6 elementos na roda. Na semana passada falamos sobre o centro da roda, representado por Jesus Cristo, o centro. Nesta semana, vamos analisar o pneu da roda, representado pelo cristão obediente em ação. Antes de começarmos, lembre-se que existem 2 objetivos nesse estudo de 6 semanas. O primeiro objetivo é para te equipar com uma simples ilustração sobre como viver uma vida que glorifica a Deus. O segundo objetivo é para você decorar alguns versículos da Bíblia. Cada semana haverá 2 versículos para você meditar e tentar decorar ao longo da semana. Decorar as Escrituras é muito importante por várias razões que são discutidas na parte 1 do estudo. Na semana passada, quando falamos sobre Cristo como o centro, os 2 versículos foram 2 Coríntios 5:17 e Gálatas 2:20. Como você fez para decorá-los? Se sinta à vontade, aperta o botão de pausa neste vídeo e tenta recitar esses 2 versículos agora. De qualquer forma, vamos a fundo agora na segunda parte da roda, examinando o pneu da roda, representado pelo cristão obediente em ação. Aqui estão os 2 versículos que quero te desafiar a decorar e a meditar nesta semana. O primeiro é Romanos 12, versículo 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O segundo é João 14:21, onde o próprio Jesus diz o seguinte: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos então para o nosso diagrama de roda. Como já mencionei antes, o pneu de uma roda é o que converte o torque interno do cubo de uma roda em ação externa. Ou, em outras palavras, o pneu é a representação externa da fonte interna. Da mesma forma, como cristãos, a nossa vida espiritual e poder estão enraizados em Jesus Cristo no centro de nossas vidas. Mas as nossas ações e nossa obediência a Deus é o que revela exteriormente o que está acontecendo interiormente. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo estava a escrever aos cristãos em Roma e lhes implora, dizendo que devem apresentar seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é seu culto racional. Paulo está enfatizando aos cristãos em Roma que entreguem todo o seu ser a Jesus Cristo, que ofereçam tudo, os seus desejos internos, pensamentos, motivos e valores, bem como seus comportamentos externos e ações. Cada parte de seu ser deve ser oferecido como um sacrifício vivo a Deus. E por que Paulo diz aos cristãos romanos para fazerem isso? Porque é o nosso culto racional, ou como está escrito na nova tradução na linguagem de hoje, porque é a nossa verdadeira adoração que devemos oferecer a Deus. Mas o que Paulo quer dizer com tudo isso? Embora a graça de Deus e o dom da salvação sejam oferecidos gratuitamente a nós, não devemos esquecer que o dom gratuito da salvação custou a Deus um preço muito alto. Somos lembrados disso em 1 Coríntios 6, 19 até 20, onde diz que fomos comprados por bom preço. Deus literalmente se entregou por nós, ao enviar seu único filho para morrer na cruz pelos meus e pelos teus pecados, para que nós mesmos não tivéssemos que pagar a pena de morte. Portanto, quando Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, que devemos viver uma vida de culto racional, ou de verdadeira adoração, é porque esta é a única resposta racional a Ele que nos deu sem medida mais do que poderíamos pagar. Quer dizer, para e realmente pense sobre isso por um momento, irmãos. Se você estivesse no corredor da morte por crimes que foi culpado, e pouco antes de justamente perder a sua vida, uma pessoa boa, inocente, intervisse e decidisse cumprir a pena da morte em seu lugar e deixá-lo ir embora livre, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Eu sei, para mim, tudo na minha vida mudaria. Eu gostaria de saber tudo sobre aquela pessoa que se sacrificou por mim. Quer dizer, então, por que ele faria isso? Por que alguém faria isso? Minha vida estaria para sempre e totalmente em dívida com ele e os seus pais. O que quer que fosse que eles precisassem de mim, ou quisessem de mim, a resposta seria sim, porque eu estaria a caminho da morte, mas fui salvo e agora estou vivo. Bem, é isso que vemos Paulo dizendo aqui em Romanos 12, versículo 1. A única resposta racional à morte de Jesus por nós na cruz é uma vida de dívida como um sacrifício vivo e vivendo da verdadeira adoração a Deus. Mas na parte prática, o que envolve uma vida de adoração espiritual para nós? O que implica ao oferecer nossos corpos como sacrifício vivo em nossa vida diária? Bem, uma coisa que envolve é a obediência aos mandamentos de Deus, como vimos o próprio Jesus enfatizar em João 14, versículo 21. Jesus disse: "Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele." Vemos aqui que a devoção a Deus está intrinsecamente ligada à obediência a Deus. Não chega simplesmente a dizer que sou cristão, ou que creio no Evangelho, ou que creio em Deus, ou que amo a Deus. Não.
embora não sejamos salvos por meio de nossas ações externas ou por meio de nossa obediência, nossa obediência à palavra de Deus, no entanto, revela o que está acontecendo interiormente. Se Cristo realmente é a raiz das nossas vidas, como a peça central, isso nos levará inevitavelmente e racionalmente a uma vida de obediência àquilo que Cristo nos pede. Agora, um ponto importante a esclarecer. Embora seja verdade que os cristãos genuínos obedecem a Cristo, não devemos interpretar erradamente que devemos esperar por Deus ou esperar que Deus anule nosso livre-arbítrio e nos controle como robôs, fazendo-nos obedecê-lo. Não é isso que isso significa. Não. Ser obediente a Cristo é um compromisso ativo que requer disciplina e iniciativa diária. É por isso que Paulo usa a palavra sacrifício em Romanos 12:1. Porque a obediência a Cristo envolve decisões no dia a dia e momento a momento de escolha a obedecer a Cristo. Às vezes, como cristãos, você pode sentir o desejo de não obedecer a Cristo. Ou talvez você esteja escolhendo se sentir confortável e viver uma vida estagnada, sem mesmo buscar os objetivos de Deus em sua vida. Se esse for você, eu gostaria de deixar uma pergunta para você pensar. Para que serve uma roda que não gira? De que adianta uma roda que não roda? As rodas são feitas para se moverem e para serem usadas. Da mesma forma, para que serve um cristão que é apenas um ouvinte da palavra, mas não um praticante da palavra? Tiago 1:22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Assim como o pneu de uma roda revela o que está acontecendo no centro, nossa obediência a Cristo revela o que Cristo fez e está a fazer em nós e por meio de nós. Então, o que devemos fazer agora? Bem, para obedecer às ordens de alguém, devemos saber quais são essas ordens. Isso inevitavelmente nos leva a precisar conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Este é o primeiro dos 4 raios da nossa roda e o tópico da nossa discussão na próxima semana. Por enquanto, isso conclui a segunda parte deste estudo. Não se esqueça de meditar nos seus 2 versículos bíblicos para esta semana, Romanos 12:1 e João 14:21. Exatamente como eu disse na semana passada, desafiem uns aos outros em sua busca por memorizar esses versículos. Na igreja esta semana, peça a um irmão ou irmã em Cristo que tente recitar o versículo de cor. Eu vos vejo a todos na próxima semana. Deus abençoe todos vocês.